Olhem para isso daqui. O que você acha que é esse serzinho? Ele é um animal, um fungo, uma planta? Que raios é esse bicho de formato fálico? Bom, durante o Devoniano, a vida era completamente diferente do que a gente conhece hoje. A gente não tinha passarinho cantando, não tinha florestas enormes, muito menos árvore naquele mundo e nem primatas com transtornos mentais. Os únicos seres que a gente tem em registro fóssil são pequenos musgos, líquens e plantas que não passam da altura do joelho. E claro, a gente tem também os artrópodes. A gente tem milípedes primitivos, aracnídeos como os trigonotarpídeos e os próprios euripterídeos, que eu já falei muito nesse canal. Os euripterídeos, ou os famosos escorpiões marinhos, não têm nada de escorpião. Eles eram quiscerados e formavam um grupo extremamente vasto de seres vivos. Alguns até podiam fazer algumas expedições para fora da água, mas majoritariamente eles eram aquáticos. E o único ser vivo que dominou o ambiente terrestre, além das plantas, é claro, é esse maluco aqui, o Prototaxistes. Um cilindro enorme que chegava por volta de 9 metros de altura. E claro, a gente tinha espécimes melhores. Lembrando que a gente está falando de um grupo aqui, tá? A gente tinha espécimes de até 1 metro, 6 metros e 9 metros. O que hoje pode até parecer pouca coisa. Mas na época o Prototaxistes era praticamente um deus na Terra. E durante 50 milhões de anos, foi ele que reinou como um dos maiores seres vivos desse planeta. Os fósseis de Prototaxistes já foram encontrados na América do Norte e até mesmo na Europa, e eles faziam parte do que a gente chama de grande ecossistema do Devoniano. O mais curioso é que não tinha um ou dois seres desse não. Era praticamente a paisagem inteira lotada de Prototaxistes. Eles provavelmente serviram de abrigo para esses artrópodes que pisaram na Terra e provavelmente também serviram de alimento para ele. E a grande pergunta que fica é, um ser desse tipo aqui, tipo, bicho é praticamente um cilindro, um tronco velho e erguido, né? Que raios ele é e do que ele se alimentava? A hipótese mais discutida é que ele é um fungo, mas eu já te adianto que já foi constatado que ele não é um fungo. Por muito tempo a gente acreditou que ele era um cogumelo gigante. E os cogumelos adoram esse formato fálico, né? A gente acreditava que ele era essa estrutura reprodutiva e embaixo dele a gente tinha milhares de células que formavam um micélio, né? As famosas hifas. Segundo os estudos mais recentes, o Prototaxistes não se encaixa nem no reino das plantas e nem no reino dos fungos. Isso significa que ele deveria formar um reino completamente dele, algo que a gente nunca viu na face da Terra. E o mais doido desse bicho aqui, que apesar dele não ser um fungo e nem uma planta, ele divide características morfológicas tanto de fungos quanto de plantas. E isso pode ocorrer por diversos fatores, até parentesco, como também pura convergência evolutiva. Mas vamos analisar um pouco esse maluco aqui pra gente entender como ele é. Por fora ele é quase um toco velho, sem galhos, sem folha, sem nada. E lembrando que nessa época não existia árvore, tá? Mas por dentro, a estrutura dele era muito interessante. A gente tem estudos onde a gente consegue enxergar as células desse maluco. E a gente consegue ver que elas eram totalmente entrelaçadas, meio que parecidas mesmo com hifas de fungos. Inclusive, já teve um grande debate desse maluco aqui ser, na verdade, um fungo que estava comendo uma conífera ou um fungo, um ser vivo que se alimentava de algo maior. Só que nessa época nem existia conífera também. As plantas eram muito pequenas, a maioria das plantas eram musgos, basicamente. Foi aí que em 2007, com uma análise do isótopo do carbono, a gente teve uma resposta muito mais concreta sobre o que é esse ser vivo. Quando a gente pega fósseis de plantas que também viveram nessa época, a proporção de isótopos são bem mais estáveis em comparado com outros seres vivos do mesmo grupo. Isso porque as plantas retiram carbono, como o carbono 12 ou carbono 13, da própria atmosfera pelo processo de fotossíntese. Então, a produção desse carbono é meio que previsível. Já nos animais, como a gente depende diretamente do carbono de outros seres vivos, então a gente come um ser vivo para adicionar carbono na gente, né? Literalmente você é o que você come. Os prototaxistes têm uma proporção do isótopo de carbono muito, mas muito mais parecido com o dos animais. Isso nos leva a duas conclusões. Ele pode ter sido sim um animal e ele pode ter sido sim um fungo, já que esses dois reinos são muito mais próximos do que o reino das plantas.
Só que, né, nitidamente, isso daqui não é um animal, não tem nada a ver com animal, e as células fossilizadas dele nem parecem com a dos animais. Então só nos sobra os fungos. Só que tem um fator interessante aqui e crucial para a existência dos fungos. Os fungos são decompositores. Eles dependem diretamente do resto mortal de outros seres vivos. E nessa época, a gente não tinha nada na Terra, não tinha nem som de passarinho, não tinha som de nada. Era um silêncio quase que perturbador, sabe? Da onde que ele tirava matéria orgânica para formar estruturas de 9 metros? Como na época a gente também não tinha floresta grande, fica o questionamento, né? Que outra coisa poderia oferecer uma biomassa tão absurda para um ser vivo desse tamanho? Uma possibilidade é o que o Prototaxistes talvez seja uma espécie de líquen, como se fosse uma simbiose entre seres vivos. Então a gente teria um ser vivo que ele seria responsável pela sustentação do corpo e outro ser vivo que faria fotossíntese, que produziria alimento para ele. Só que em nenhum fóssil encontrado até agora a gente tem registro de um ser vivo fotossintetizante. Foi aí que em 2025 um estudo com inúmeras revisões bateu de vez o martelo sobre o que realmente são os prototaxistes. Ao analisar um fóssil extremamente bem preservado de Prototaxiste tahiti, os pesquisadores encontraram estruturas bem semelhantes a tubos dentro desses seres. Segundo o artigo, essas estruturas eram tão esquisitas que ao mesmo tempo que elas lembravam uma espécie de alvéolo ou um sistema traqueal, elas também lembravam os tubos que a gente tem na célula das árvores, né? O xilema, o floema, os canais por onde passa toda a seiva da árvore e também dá sustentação a elas. Além disso, os fungos têm no seu corpo a quitina, o mesmo material que os insetos também têm, né? Também produzem. Só que no Prototaxistes, a gente não tem essa substância química nele, o que faz ele estar muito, muito distante dos fungos mesmo. Basicamente, a quitina é um material base para a formação do corpo fúngico. E isso mostra que a própria célula do Prototaxistes já mostra que ele está algo entre uma planta e um fungo. Talvez ele seja um reino que une esses dois. A gente já tem o reino animal, o reino fúngico, o reino das plantas. Talvez o Prototaxistes entre aqui como um ramo que quase sobreviveu da Terra e que formou um grupo completamente bizarro de seres vivos intermediários. Mas me diz aí você acha que essa benga aqui, o Prototaxistes, era um animal, uma planta, um fungo, ou ele formava um reino completamente à parte?